caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui para a leitura de mais 4 capítulos do livro do profeta Isaías. Hoje leremos os capítulos 41, 42, 43 e 44. Amém? Então vamos à leitura. Isaías 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos. E então falai, cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou os ourives e o que alisa com um martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, somente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso
e o Santo de Israel criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciemo-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E, quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia a quem perguntasse, ou que me respondesse palavras. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não falará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glórias ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos.
Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: Vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presas e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trarei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga
verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, nem te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Isaías capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor,
e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso? E o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e a plaina com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-te de cinzas, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo.
Também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e às cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: sê edificada ao templo, funda-te. Amém? Então, lemos aí 4 capítulos do livro do profeta Isaías, capítulos que vêm falando sobre esculturas, né? Uma parte que me chamou bastante atenção foi que ele vem explicando: você toma para si o cedro, ou um cipreste, ou um carvalho, e você se esforça, então você vai fazer uma escultura e você vai se inclinar, se ajoelhar diante dela, se inclinar, se dirigir a sua oração dela, e você vai dizer para essa escultura: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. E aqui no verso 18 do capítulo 44, o Senhor vai dizer: nada sabem, nem entendem, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam, e olha essa parte, e o coração para que não entendam, e nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer. O entendimento para dizer isso, né? Metade eu queimei e cozinhei um pão, assei, né? Cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Olha a pergunta do nosso Deus. E muitas vezes nós fazemos ídolos dos mais diversos materiais. Me lembro agora, Mamon, que é o dinheiro. Então, muitas vezes nós fazemos ídolos de várias espécies, né? Que Deus livre a nossa vida, que os nossos olhos sejam abertos e que estes ídolos não existam no nosso coração, não tenham presença em nós, mas que o único Deus seja Senhor da nossa vida. Amém? Isso me chamou bastante atenção. E capítulo maravilhoso, os 2 primeiros com bastante promessa, né, do Senhor falando: olha, não temas, eu sou contigo, te levanta e vai, eu sou o primeiro, eu sou o último. E o Senhor vem falando com a gente: não temas, não temas, não te assombres, só vai, porque eu vou ser contigo, né? E no capítulo 43 é uma passagem bastante maravilhosa para o nosso coração, que ele diz no verso 25, capítulo 43, verso 25: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqui tá, me não lembro.
tá bom? Então, esse é o Deus verdadeiro que apaga as nossas transgressões por causa do amor dele e dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Então, não há lugar que nós tenhamos ido tão longe que nós não podemos voltar, nos arrepender genuinamente, né? Como Davi fazia genuinamente, mudar mesmo de direção, fazer a conversão mesmo, né? Para que não fique no mesmo caminho e entregar a vida ao Senhor e servir a Ele com alegria, cânticos, júbilos, como foi dito aqui, tá bom? Cantai um cântico novo, desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Ele fala até para o deserto. Alcem a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias. Clame ao Senhor, deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas, ou seja, nos lugares mais longínquos. Cantai louvores ao Senhor. Agradeça a Ele. Ele é o único Senhor. Fora dele não há Salvador. Não há Salvador fora do Senhor. Há um único mediador entre Deus e entre nós e Deus, o único mediador, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Tá bom? Então vamos orar? Pai, obrigada, texto maravilhoso, texto de promessa, de ânimo, texto de orientação. Muito obrigada, Pai. Te louvo, te agradeço. Obrigada por tudo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Eu louvo porque eu sei que o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Cuidado com o nosso coração, com as nossas vidas e o quanto o Senhor tem nos orientado a estarmos num lugar de vigilância. Então, Deus, muito obrigada. Continua nos orientando nesse percurso, nessa jornada, para que nós não caiamos em armadilhas, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, viu? Nós nos vemos no próximo vídeo, então, com mais 4 capítulos do livro do profeta Isaías. Fique na paz.